Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TVja, tvdeveja.com e hoje não é dia da gente falar daquela política enraizada lá de Brasília, mas o assunto é política sim, são políticas públicas e política com inovação. Aliás, eu vou conversar com um dos jovens mais inovadores e inspiradores do mundo, na categoria com menos de 35 anos, ele tem bem menos de 35 anos, eu converso com o Guilherme Lichand, ele que é economista, formado pela Fundação Getúlio Vargas, é estudante, é PhD lá em Harvard, está tentando concluir aí mais um aninho, né, Guilherme? Um dos vencedores do Prêmio Jovens Inspiradores e que agora está numa segunda etapa. E é o criador do MGov. E ele vai explicar para a gente tudo isso, porque é muita coisa para pouca conversa. Então vamos começar aqui. Você é um dos 10 brasileiros considerados mais promissores na área de tecnologia, vencedor dos Jovens Inspiradores, está buscando aí o The Venture, mais uma grande aventura na área de tecnologia, é cofundador do MGov. Então vamos começar por aqui. MGov. Como é que surgiu essa ideia, né, de vocês trabalharem com uma tecnologia que é uma tecnologia que aparentemente dá um passo atrás para dar um passo à frente, porque a base que vocês usam é o torpedinho, o SMS, para fazer pesquisa. Quer dizer, como é que surgiu a ideia e hoje vocês já estão trabalhando num projeto que envolve agricultores e que envolve a seca? Conta tudo, Guilherme. Legal, obrigado, Joana. Tudo bem. A MGov surgiu num contexto em que a gente enxergava que no Brasil era muito difícil coletar dados com agilidade para que esses dados pudessem informar políticas públicas, né? Então, sempre foi muito orientado para governo, por isso que era MGov, né? Mobile Government. Então, a gente percebeu, assim, no Brasil, 90% dos domicílios têm telefone celular, então isso era uma grande oportunidade de entrar com o telefone para, né, avaliar políticas públicas, dar voz direta ao cidadão, mas isso vinha junto com um desafio, que mesmo hoje, ainda 76,5% das linhas ativas é pré-paga. Isso quer dizer que o celular está em todo lugar, mas a internet, os aplicativos, smartphone, não. Então a gente precisava usar o telefone, mas de uma maneira que chegasse a todo mundo, que para falar de políticas públicas precisa chegar a todo mundo. Então a gente decidiu usar o SMS, os torpedos, e as chamadas automáticas de voz. Com isso, funciona em qualquer celular, não é só o celular mais simples, mas mesmo o smartphone funciona também e a gente consegue falar com todo mundo. E a gente tem usado isso com sucesso, já são 9 projetos agora nos 2 anos e meio de empresa, que vão desde, como você falou, agricultura familiar, em que a gente trabalha no sertão do Ceará, do Rio Grande do Norte, para identificar quais são as políticas prioritárias para o agricultor, qual a melhor forma de apoiar esse agricultor com informação precisa sobre previsão climática, o preço médio dos grãos que ele produz, informações de crédito e de seguro que ele não tem acesso de outra forma, até contextos super urbanos, como a gente trabalhou com Greenpeace aqui em São Paulo, ou até fora do Brasil a gente tem trabalhado com a Prefeitura de Boston, num projeto de orçamento participativo, em que a gente faz a comunicação também por SMS e voz de maneira efetiva, ali para engajar a população e gerar participação. Agora, deixa eu entender, para quem está pegando o bonde andando, né? Vocês têm, então, esse sistema que é um sistema de pesquisa. Mas como é que vocês chegam até, por exemplo, o produtor rural lá do sertão, do extremo norte, do extremo nordeste? Como é que é feita essa comunicação? Como é que vocês têm acesso aos contatos desses produtores? E de que forma esses produtores, pegando essa pesquisa mais recente que vocês estão fazendo, ajudam com as informações? Porque quando você pensa em questões climáticas, você pode pensar, mas por que não acessa a previsão do tempo? É diferente, Claro. né? Não, pode dar esse exemplo bem concreto. Então, para começar, como é que a gente chega até eles? A gente usa, nesse caso, a parceria com o governo. Então, em geral, a gente trabalha junto com o governo. A gente fala que a gente gosta de transformar através do governo, não apesar dele, como são muitas coisas de impacto social. Então, o governo, nesse caso, sempre ajuda a gente a cadastrar. O governo pode fazer muitas coisas muito mal, mas uma coisa que faz muito bem é ter capilaridade para chegar no usuário final, digamos assim. Então, nesse caso do Ceará, o governo cadastrou 4 mil agricultores familiares em 40 municípios diferentes. E isso muito rápido, porque ele já tem esse contato com esse produtor. Então, o extensionista que trabalha na ponta levantou, a gente faz um panfleto super simplificado que explica a dinâmica da pesquisa. Então, mesmo quem não sabe ler e escrever, entende quando está ali, né, no contato ali com o funcionário público. Então, ele explica ali que basta ele dar o telefone dele, a pesquisa é anônima e gratuita, então ele não tem custo nenhum para interagir. Ele responde por SMS e voz, então eu vou explicar melhor como é isso depois, mas fazendo isso ele ganha crédito no pré-pago, então isso é um incentivo para que ele participe. Então o governo levanta essa base de dados,
passa para a gente, são 4 mil produtores que já toparam participar da pesquisa, e aí um computador dispara, seja o SMS ou as chamadas automáticas de voz, e o produtor responde o SMS digitando, ou se for a chamada de voz, ele digita, por exemplo, se você é homem, digite 1, se é mulher, digite 2. Então ele responde digitando, simplesmente a gente tem essas informações instantaneamente disponíveis, e assim a gente consegue o retrato de, por exemplo, qual a expectativa de chuva desses produtores para os próximos 30 dias. Que tipo de pergunta vocês fazem? Vai, eu sou uma produtora rural, lá do Ceará. Que tipo de pergunta chegaria no meu telefone? Então a gente pode perguntar desde coisas assim, essa semana, se você reutilizou água do chuveiro, por exemplo, para o plantio, digite 1, se não, digite 0. Pode ser coisas assim, até coisas bem mais sofisticadas, do tipo, você essa semana discutiu com a sua esposa ou marido, ou brigou com seus filhos, que é para entender também essa preocupação. Agora, o que a Emigov tem a ver com isso? Ah, sim. Me fala, se brigou com a esposa, com o marido, como é que tá? Você tá tenso, deprimido, não tá? Como é que é isso, Guilherme? Nesse caso, é relevante para políticas públicas, porque tem uma preocupação se seguro contra a seca tem efeitos mais amplos do que só proteger a renda do produtor em caso de perda de safra. Então, se o seguro tem efeitos psicológicos, como, por exemplo, aumentar a paciência do produtor, isso pode influenciar decisões produtivas de investir em fertilizante ou comprar um seguro contra a seca, etc. Então, a gente tem maneiras diferentes de medir isso e essa é uma delas, para dar um exemplo. Quer dizer, é um pouco de psicólogo também no meio do certeza. Processo, né? É bem complexo, né? Entender, a verdade, o desafio é assim, entender a vida desse produtor. Seja nesse exemplo da seca, como em qualquer outro dos nossos projetos, entender como é a vida do beneficiário, né, do público-alvo de políticas públicas. Porque as políticas, muita gente diz hoje em dia que o governo, as políticas não nos representam, em parte porque tem muito pouca informação para o gestor público sobre qual é a realidade daquelas pessoas que ele deveria atender. Então, quando a gente começa a enriquecer esse contexto, a gente consegue desenhar políticas mais efetivas para apoiar o usuário final. A gente está falando dessa questão envolvendo a agricultura, envolvendo o Ceará, mas você falou também de projetos na área da educação, teve projetos também, outros projetos de agricultura envolvendo leite, agropecuária. Como é que se definem esses projetos? Vocês partem de uma parceria e a bola em campo é colocada pelo governo? Como é que é feito esse trabalho para que daí chegue lá na ponta, ou para o agricultor, ou para a criança na escola, ou para uma região mais pobre que precisa de saneamento básico, enfim. Perfeito. Em alguns poucos casos, o governo tem capacidade de contratar diretamente, porque contratar tecnologia, um serviço inovador, então nem sempre é simples para o governo como viabilizar. Primeiro para o governo entender, né? Entender, é difícil. Nem sempre sabe o que precisa, digamos assim. Mas em alguns casos a demanda está até clara, mas tem uma dificuldade formal. No Brasil é difícil licitações, como é que contratar isso? Novidade, digamos assim, porque a gente ainda não tem competidor, então para conseguir prover esse serviço único nem sempre é simples. Mas às vezes o governo consegue contratar diretamente, às vezes é uma fundação, uma ONG, uma universidade, como foi em muitos dos casos. Esse projeto no Ceará esse ano é financiado pela Bill e Melinda Gates Foundation, então às vezes o financiamento vem até de fora. Tem Bill Gates na história. Tem. Então, assim, sempre que maravilha, né, gente? Voltado para... A gente está falando de um projeto que acontece no Ceará, é um projeto que acontece no Brasil e tem dinheiro de fora, porque às vezes é mais fácil conseguir um financiamento lá fora, visando essa coisa da tecnologia, da inovação, de fazer o mapeamento do que se precisa mesmo dentro das políticas públicas, do que dinheiro aqui dentro do Brasil, porque muitas vezes os governantes ou não querem, ou não entendem, ou não enxergam, ou acabam ficando atrás da burocracia. E atrás que eu digo, é bem atrás, né? Ficar a mesa na frente e o governante atrás. E aí quando a gente vê um exemplo que vem de fora, um financiamento, de uma certa forma um puxão de orelha com estilo, né? Para todos os governos brasileiros. Ou também um incentivo para que isso... Um incentivo, né? Você é mais bonzinho, né, Guilherme? Eu que sou malvada. Um incentivo, vamos lá, um incentivo. Um pouco de cada. Para a gente poder avançar. Então, às vezes até a gente trabalha com responsabilidade social corporativa. Então, tem um projeto em Embu das Artes que é de melhoria dos postos de saúde, que a gente está avaliando se isso de fato tem impacto na percepção do cidadão sobre tempo de espera, qualidade do atendimento. Isso é uma empresa local que está fazendo uma ação de responsabilidade social e a gente avalia para eles. Então, tem os mais variados formatos. O governo sempre é parceiro, porque, no final das contas, o que a gente quer é informar melhores políticas. Então, o governo facilita o cadastro. E, no final das contas, o relatório vai para eles. Vocês conseguiram fazer até um teste de QI com SMS, né? Como é que foi isso? Esse, na verdade, a gente faz por chamada de voz. Chamada de voz. A gente quer testar esse, mais uma vez, no contexto da seca, entender se a seca afeta negativamente a atenção, memória, controle de impulsividade. Então, a gente faz testes ali que o indivíduo, por exemplo, tem que lembrar de um número de 6 dígitos, então ele tem que digitar. Quantos mais dígitos ele lembra, melhor a memória.
Ele escuta um número repetido várias vezes e ele tem que digitar quantas vezes o número foi repetido. Mas não o número que foi repetido. Então é uma coisa de impulsividade. Então tem vários testes, coisas assim que a gente pode usar a tecnologia antiga de maneira criativa para conseguir informações que são importantes. Porque se é verdade que a seca afeta o QI desses produtores, quer dizer que ele vai estar num ciclo vicioso de tomar piores decisões, até deixar de comprar seguro, como a gente está começando a documentar, e aí ele não vai estar protegido contra a seca. Então, assim, de posse dessas informações, a gente também pode pensar em intervenções simples, de baixo custo, que é, por exemplo, lembretes por SMS e coisas desse tipo que a gente pode trabalhar. É um planejamento mesmo estratégico para ajudar esse pessoal, mas com base em matemática, é pesquisa. Exato. Em números. Evidência. E isso ajuda, inclusive, os próprios governos, né? Quer dizer, como agir naquela... Eu fiquei pensando aqui, eu estou muito curiosa com essa coisa da pesquisa no Ceará, porque o Guilherme falou o seguinte, olha, a gente muitas vezes mais recebe informação do que, num primeiro momento, né, do que passa, porque a gente precisa ter um mapeamento, precisa ter os dados e pesquisar. Aí eu perguntei para ele, mas escuta, não dá para então entrar no sistema meteorológico lá? E ele falou, olha, é diferente, né, quem está ali com o pé na terra no dia a dia, tem aquela coisa de olhar para cima e, opa, hoje é diferente, hoje vai chover, hoje não vai. Quer dizer, aquela cultura adquirida durante muito tempo também está dentro dessa pesquisa, né? Claro, tem lá, a gente documentou lá no nosso blog ao longo desse primeiro semestre que tem toda uma mística ali do sertão, então tem os profetas da chuva e como é que eles olham para as abelhas, para as formigas para documentar aquilo. Então é rico isso de um lado, então é a cultura também do sertanejo que a gente conhece pouco. De outro lado é um desafio, porque como é que você comunica de maneira crível a informação precisa que ele precisa para ter renda no final das contas, que é o que importa, né? Uma outra questão que é importante é que assim, a gente está aqui em São Paulo, super conectado e tal, mas se esse produtor ele não acessa o clima-tempo lá, a internet é super restritiva no Brasil. Então os dados, assim, a realidade é quando que... acessa é para dizer assim, ah, meu Deus do céu, eles erraram. A moça do tempo errou. Quando vê a TV, é aquela moça do tempo que errou de novo. É muito diferente. Então é uma outra lógica mesmo, de ter que chegar até lá. A gente tem um painel aqui, olha, o painel das secas. Coloca no ar, por favor, produção, olha só. Explica pra gente, Guilherme, esse painel. O desafio e a solução MGov. Perfeito. Então, isso era ainda do ano passado, quando a gente começou, né, na parceria com o Estado. E aí, o desafio realmente era entender, para o governo, entender qual era a realidade desse produtor. Então, para conseguir desenhar política que seja de seguro, política de distribuição de semente, né, qualquer coisa ali que apoie esse produtor, e sendo que a gente está falando de 1,8 milhão de agricultores familiares do Estado, então é uma massa crítica ali que, em situação, muitas vezes, na nossa pesquisa, por exemplo, 50% dos entrevistados vivem com menos de R$200 por mês do domicílio, então é uma população extremamente pobre. E o governo, para conseguir desenhar políticas para essa população, o desafio era ter informação precisa, e não tinha, né? Não só informação precisa, mas na escala correta, na frequência correta. E para coletar informação na metodologia tradicional, ali no face a face, uma pesquisa ali custa 80, 90 reais, né? Por entrevista, exatamente. E, né, o que você falou, vai demorar muito tempo para ter essa informação. Então a MGov, né, com o apoio do governo para cadastrar esse público, no ano passado ali em 54 municípios, conseguiu estabelecer esse canal de comunicação de 2 vias, coletando informação sobre, né, como a focalização das principais políticas do governo, distribuição de sementes, seguro, safra, e também enviando informação sobre previsão, né, de chuvas para a quadra chuvosa, que a gente chama de fevereiro a maio, e também sobre o preço médio dos grãos que esses produtores plantam, então realmente apoiando eles ali no que eles mais precisavam. E foi assim um sucesso do ano passado que permitiu esse ano a gente vir com uma escala bem maior. Então a gente acompanhou 700 produtores no ano passado, esse ano são 4 mil. E a ideia é transformar isso em política de Estado. A gente espera, na verdade, isso não só para o Ceará, mas o Nordeste brasileiro como um todo, e às vezes até outras regiões, ainda são muito rurais. A gente tem essa visão de que 80% do Brasil é urbano, mas essa definição... a página 2, né, Guilherme? Né? Às vezes é o centro urbano e ainda um monte de agricultor vivendo a 30 quilômetros da sede do município. Então, a gente tem políticas muito pobres em várias áreas, mas essa é uma delas em que a gente acha que pode fazer muita coisa com tecnologia simples. Essa área mais ligada ao rural, ao meio rural,
parece que movimenta um pouco aí MGov. Mas vocês também têm pesquisas, ideias de pesquisas para a área bem urbana, inclusive aí envolvendo as manifestações, né? Eu quero chegar no The Venture e eu quero chegar nessas novas pesquisas. Quer dizer, primeiro explica pra gente, porque vocês estão aí nesse desafio, né? Depois dos Jovens Inspiradores, estão aí no novo desafio. Brasileiros, né? Você tá... É você e mais 3? Como é que tá? São sócios que estão nessa briga? Então a MGov está nessa briga, representando o Brasil. E representando o Brasil com exatamente o quê? Qual é a bandeirinha da MGov? Certo. Então, quando a gente venceu os Jovens Inspiradores aqui na categoria Chivas no final do ano passado, a gente foi credenciado a participar da Copa do Mundo dos Negócios Sociais, digamos assim. Então, são 16 países, a MGov representando o Brasil, e outras startups sociais de outros 15 países que estão competindo por $1 milhão, digamos assim, para apoiar os seus negócios. No modelo de financiamento coletivo, que nessa primeira etapa tem votação, então no voto popular, a cada semana a gente consegue uma parcela de $50 mil para apoiar o que a gente está propondo. E o que a gente está propondo? São realmente soluções para cidades, que é onde a gente acha que talvez mais as nossas soluções poderiam apoiar políticas públicas que representem de fato as demandas do cidadão. Então a gente colocou várias metas, né? A primeira, se a gente arrecadar $15 mil, que é, né, uma primeira coisa que a gente pode fazer com baixo custo, seria dar voz para as favelas brasileiras. Porque a informação que a gente tem sobre as favelas é muito pobre. Então a gente tem um censo que a cada 10 anos vai até lá e pergunta sobre acesso a serviços básicos, então sabe ali a porcentagem de domicílios que tem acesso a saneamento básico, acesso à água, mas isso é muito pouco. Primeiro, a cada 10 anos. Segundo, o que adianta ter acesso se a qualidade do acesso é precária? Qual é a prioridade de política pública para uma favela? Essa informação, assim, dizer isso com precisão, é muito difícil. Se eu não tiver um canal de comunicação que traga essa informação, que dê voz para essa população numa comunidade vulnerável que possa expressar essa demanda sem intermediário. Então é isso que a gente quer fazer com tecnologia de triangulação de antena, também SMS, que pode falar com esse público simples, numa grande capital. Essa é a primeira meta, se a gente arrecadar o suficiente. A segunda meta era realmente ter uma ferramenta que, durante uma manifestação, um protesto, né, as pessoas pudessem se expressar ali, né, se manifestar, mesmo sem acesso à internet. Gente, vem cá. Né? Quem acompanhou a manifestação, a grande manifestação que aconteceu Brasil afora, 1 milhão de pessoas na Paulista, todos fora a Dilma, quem queria tirar uma fotinho e enviar pela internet, no telefone, pelo celular, pela internet, não conseguiu. Porque era muita gente reunida num único lugar e aí babau banda. Não tem, né? Não tem sinal, não tem nada. Quer dizer, isso resolveria esse problema, né, Guilherme? Isso é uma perspectiva. A segunda, que é ainda mais crítica, porque as nossas soluções elas não servem só para o Brasil. Servem para outros contextos, por exemplo, na Primavera Árabe, na Síria, quando os manifestantes queriam poder expressar ali, né, comunicar os abusos do governo, a violência contra aqueles protestos, eles não podiam porque o governo de propósito derrubava a internet. Naquele contexto, o Twitter fez uma coisa excepcional e permitia que, por SMS, as pessoas pudessem postar no Twitter. E foi incrível, mas era uma coisa manual e tudo mais. O que a gente quer é institucionalizar isso. Então, a gente quer desenvolver essa tecnologia para permitir, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, na Síria, que as pessoas possam, através de SMS, sem precisar de acesso à internet, postar direto no Twitter, no Facebook. Um canal de proteção, né? Exatamente. Então, essa era a nossa segunda meta. E a terceira é uma que a gente quer há muito tempo, mas que é muito difícil financiar, a gente ainda não encontrou alguém aqui que queira contratar, que é fazer uma pesquisa sobre a qualidade dos serviços públicos locais representativa por bairro de uma grande capital de São Paulo. O melhor que a gente tem hoje em dia, para dar uma ideia, é uma pesquisa aqui em São Paulo, que ela é representativa por um conjunto de subprefeituras. Então a gente sabe ali mais ou menos por 13 regiões da cidade o que as pessoas querem, uma vez por ano. Assim, eu acho isso muito pobre numa cidade que tem 91 distritos. Para conseguir fazer essa pesquisa, a gente precisa fazer 25 mil entrevistas. Face a face, isso significa a casa dos milhões. Enquanto a gente no crowdfunding está pedindo $120 mil para fazer as 3 soluções. Então, isso dá uma ideia da ordem de grandeza diferente que é usar o celular, usar a tecnologia de maneira criativa. Agora, é difícil fazer com que os prefeitos e governadores entendam isso, porque o que você está dizendo é sensacional. Quer dizer, fazer uma pesquisa nas favelas, né? Ou escolher uma grande favela para se fazer uma pesquisa, para quê? Para saber o que essa população precisa e como é que o prefeito, o subprefeito, o governo pode chegar lá e resolver parte dos problemas, evitar com que outros sejam criados, ter uma comunicação de verdade, não é de cima para baixo. Né? Mas é olho no olho. É quase isso, é uma comunicação olho no olho, né? Entre aquele que está lá na ponta e o governo que está aqui.
Quer dizer, olhando de fora, é sensacional. O custo é baixo, você tem uma pesquisa de qualidade, você tem uma comunicação de verdade e você pode gastar o dinheiro, empregar o dinheiro onde ele deve ser empregado. Ponto. Por que é tão difícil entrar na cabeça? É a cultura ainda do gestor brasileiro? É mais fácil lá fora? Olha, aqui para fazer justiça, eu acho que em São Paulo e no Rio tem um esforço crescente nos últimos anos de se aproximar dessas comunidades vulneráveis e entender melhor quais são as prioridades da favela. Mas como ao usar a metodologia tradicional, ainda está ligado a altos custos, lentidão nessa comunicação. Então, acho que assim, já tem um movimento nessa direção, mas acho que ainda não usa todas as ferramentas que poderia. E a parte do governo, que eu acho que tem vários problemas. Em alguns, nos governos menos sofisticados, que talvez são os que mais precisam, nos estados mais pobres e tal, ainda tem pouca clareza do que se precisa, de que faltam dados e que seria importante coletar mais dados. Então, acho que tem esse problema, sim. Para que serve isso, né? Talvez o gestor pergunte, por que eu quero isso? Né? A questão é, primeiro, mostrar para ele. Perfeito. Para que aquilo serve? Para que ele possa compreender e aí sim fazer o destino do dinheiro público para ser bem usado. É verdade, que represente a demanda do cidadão. Então, é um trabalho de formiguinha de mostrar que isso tem relevância e tem poder. Agora, a Emigov já está fazendo um trabalho também lá fora. Você citou Ampassan. E como é que funciona? É mais ou menos como você fazer um orçamento participativo com os mais jovens e são eles que decidem para onde o dinheiro vai? Exatamente. Então, o prefeito de Boston separou $1 milhão para os cidadãos de 12 a 25 anos decidirem como gastar. Isso é incrível, porque tem realmente um papel ali educacional de essa população. Primeiro, de participar, de se engajar e perceber que, né, dá para fazer diferença, não se desiludir, mas também de entender que tipo de gasto dá para ser financiado, né, quais são as principais demandas, por que de duas alternativas escolher essa e não aquela. Então, tem toda uma parte de engajamento e educação que eu acho incrível da iniciativa. Lá a gente faz a parte de engajamento mobile para eles, então também é SMS e voz. Eu acho incrível o contexto lá, porque é o oposto, o extremo oposto do que a gente faz aqui no sertão, no Ceará, por exemplo. Porque é uma população extremamente sofisticada. A gente está falando de Boston, a cidade com mais universidades dos Estados Unidos. Super escolarizada, rica, todo mundo tem smartphone, aplicativo, mas ainda tem muito valor usar SMS e voz, porque SMS é a maior taxa de abertura de qualquer mídia. 97% das mensagens que as pessoas recebem, elas abrem, segundo as operadoras. Então, por incrível que pareça, a gente ainda vai nesses canais e já documentou que, ao usar o telefone, a gente consegue chegar num público mais amplo do que aquele só dos encontros face a face. Então, chega num público mais heterogêneo, um público que tem demandas, às vezes, subrepresentadas de outra forma. Então, assim, o analógico, o simples, tem alcance mesmo num país como os Estados Unidos. Mas lá em Boston também tem a moedinha ou crédito que cai no celular ou não? Isso só funciona aqui no Brasil? Lá a gente usa outras coisas, usa vale presente da Amazon, coisas desse tipo. Aqui a gente também tem outras soluções quando é pós-pago. Sempre tem um incentivo. Tem que ter. A gente, num projeto com o Canal Futura que a gente fez aqui, que era para avaliar um programa sobre primeira infância, que era em todo o Brasil, aí o incentivo era material didático para a primeira infância. Então, sempre tem que ter a cenourinha, digamos assim, porque não custa nada para participar, mas tem um incentivo também. Assim, a pessoa participa. O incentivo não depende das respostas. Ela pode, mesmo criticando e tudo mais, ela vai ainda assim receber o incentivo. Mas isso garante que tenha mais efetividade, né? Tá, e o que precisa para vencer o The Venture? Então a gente precisa primeiro do apoio Como é que vota? Como é que vota? Fala. Então tem o link que a Veja estava nos ajudando a divulgar já desde semana passada. E aí, nesse link, uma vez por semana, o pessoal simplesmente clica ali, Vote for this finalist, está em inglês. Então clica ali no botãozinho e aí conecta ou pelo Facebook ou pelo Google. Uma vez por semana pode nos apoiar. E aí estamos na terceira semana da votação. Na primeira a gente foi muito mal, o Brasil foi o 10º de 16 países. Então... Por que isso? É falta de conhecimento mesmo? O pessoal não está acostumado a entrar nessa, digamos, briga, né? Pelos nossos projetos? Eu não sei explicar muito bem por que na primeira ainda nossa causa talvez não estava tão divulgada, as pessoas souberam. Mas eu espero que as pessoas comprem a causa brasileira, porque a gente está realmente representando o Brasil. As soluções que a gente quer implementar são soluções para melhorar a representatividade aqui no nosso país e é o que a gente quer fazer cada vez mais. Então, essa primeira etapa que acaba, nós estamos na semana 3, vai até a semana 5, toda semana o voto vale para uma parte de 50 mil virem para custear essas soluções.
Depois disso, no fim de julho, a gente vai para o Vale do Silício, e aí tem um pitch lá para uma banca, e os outros $750 mil daquele 1 milhão, eles vão escolher como dividir, e a gente espera também que traga para casa. Essa não é só uma cenourinha, né? Essa é um cenoural todo. Isso permitiria a gente, na verdade, expandir realmente e poder oferecer as soluções no mundo inteiro. E mais no Brasil, porque aí precisa construir o time de verdade. Para fazer mais, a gente precisa de mais. Então. E Harvard? Dá tempo para fazer tudo isso e ainda estudar, dar conta de colocar mais um diplominha aí debaixo do braço, né? Quase PhD, tá a 1 ano D, né? É isso? Espero que sim. Falta um aninho. Dá tempo? Eu tô no 4º ano do doutorado lá em Economia, Política e Governo. E tem uma comunidade brasileira cada vez mais forte lá, o que é muito bacana de ver. E tem que dividir o tempo entre a empresa e o doutorado, mas as coisas se complementam. Então, também o meu projeto principal de pesquisa é esse do Ceará. Então, as informações são ricas o suficiente que a gente consegue coletar, que serve até para o doutorado lá em Harvard. Então, a gente tem que se valorizar mais, saber que dá para fazer pesquisa de qualidade aqui. E, enfim, me gobe um pedacinho desse papel. O que mais que você quer, Guilherme? Porque, assim, gente, o Guilherme tem 29 anos, está aí na lista, né, dos jovens mais inovadores do mundo. Já ganhou alguns prêmios, entre eles aí os Jovens Inspiradores, né? E, quer dizer, já é um baita de um caminho, está concluindo aí o doutorado em Harvard, está fazendo um monte de pesquisa bacana aqui no Brasil. O que mais você quer? Conta pra mim. Abra o seu coração. Não, eu gostaria que a gente tivesse aqui no país, né, realmente políticas públicas de mais qualidade, que as oportunidades fossem mais próximas de universais. E eu quero contribuir um pouquinho para isso. Acho que a gente precisa de muito mais do que, né, esforços isolados, né, para conseguir mudar as coisas. Então, eu quero ser parte disso e, se puder inspirar mais gente, se puder, né, dar visibilidade para outros esforços bonitos. A gente tem muitas iniciativas bacanas por aí, mas a gente não valoriza muito, não tem muito orgulho de ser brasileiro. A gente tem discutido muito hoje em dia que, né, o de fora sempre é mais bonito. Então, na verdade, aqui tem muita coisa legal, a gente ainda está aprendendo a dar visibilidade. Então, o que eu quero é participar desse movimento aí por um Brasil melhor e valorizando mais o que a gente tem aqui para transformar de dentro para fora, digamos assim. Eu queria que a produção cortasse aqui no meu sistema. Eu estou aqui com a página do MGov Brasil. Coloca ali. Está aqui. Você pode entrar, mgovbrasil.com.br. Né? Também tem o blog, não é? E você pode votar, tem link através do seu site. Né? Você vote, está aqui. Né? Então você procura, vota. Não deixa de votar, né, gente? Que é isso, é um projeto brasileiro. E além do que é bom demais. Eu tô gostando desse negócio, sabe? Se os governos fizessem, eles iam apanhar menos aqui em TV, já viu, Guilherme? A gente ia criticar menos, né? Que é isso, prefeito? Que é isso, governador? Fez tudo errado. Se tivesse ouvido a população, ia ser diferente. Aliás, minha gente, se os governos ouvissem a população, tudo seria diferente. Talvez até alguns governos seriam muito diferentes. Não os mesmos, né? Trocaríamos aí alguns governos. Agora, conta uma curiosidade pra mim. Quando que você entendeu, assim, que... Poxa vida, eu sou uma fera nessa área de inovação, tecnologia. Você acha um pouco gênio dessa área, Guilherme? Não, eu na verdade nunca fui da área de tecnologia e isso apareceu porque era uma necessidade. Então, a gente, né, eu estava lá, acho que na história do leite, eu estava como consultor do estado do Rio Grande do Norte, porque eu queria ter experiência do lado do governo. E lá apareceu uma demanda que era, né, para que eu avaliasse o principal programa social do Estado, que era esse programa de distribuição do leite, que atendia 150 mil famílias por dia, 80 milhões por ano em recursos. Então, um programa, assim, fundamental para o Estado, e eles achavam que funcionava tão mal que eles queriam acabar com o programa, mas queriam que a gente avaliasse. E não tinha dado nenhum. Eu falei, mas como é que a gente vai avaliar sem os dados? Então, foi a primeira oportunidade que apareceu de falar, vamos usar o celular para fazer isso com baixo custo e agilidade. Mas eu não entendia nada disso. Então, eu não sou de tecnologia, nem hoje eu me considero um super entendido. A gente foi ali pela necessidade, aprendendo, fazendo os contatos certos, montando um bom time. E eu acho que com um bom time você faz qualquer coisa. Mas eu não me considero super especialista em tecnologia, nem engenheiro de nada. Acho que você precisa falar com as pessoas certas, você precisa entender o que você não entende. Acho que isso faz diferença. Agora, bom, estou fechando aqui a minha conversa com o Guilherme. Ele que é economista, que está terminando aí o doutorado em Harvard, que é o nosso jovem inspirador, né? Foi vencedor aí na categoria Chivas de 2014 e que agora está nessa luta aí representando o Brasil numa Copa Mundial, né? Uma Olimpíada, uma Copa Mundial aí envolvendo essa área de tecnologia. Com todas essas visões que você tem, Guilherme, aqui do Brasil, tanto lá
do Ceará, quanto de São Paulo e de fora do Brasil, né? Você mora mais fora do que aqui no país. Esses projetos, você quer realmente voltar para o país? Você acha que o nosso Brasil, com um pouco mais de comunicação, tem jeito? Eu acredito. Eu acho que a gente tem que acreditar. E apesar de todos os pesares, adversidades, a gente vai em frente, né? O brasileiro é lutador. E a gente tem avançado. Se você olhar, claro que a gente teve agora, patinou um pouco nos últimos anos, mas desde 2003 em diante, a gente teve avanços enormes na área social. Uma combinação de muitas coisas que aconteceram antes disso e durante esse período, mas assim, é incrível o que a gente conseguiu fazer, apesar de todas as dificuldades. Então, só que agora a gente precisa de mais. Então, a gente precisa continuar acreditando e eu quero continuar envolvido com o Brasil, porque eu cresci aqui, é onde meu coração bate mais forte. Muito bem, conversei com o Guilherme Lichand. Eu tô com dificuldade de falar o D. Tá bom, eu perguntei aqui pro Guilherme, é Lichand? Ele não, Lichand. É isso, né? Lixande. Lixande, isso. Lixande. Eu falei, poxa vida, mas o D se pronuncia. Ele falou, olha, não é consenso da minha família. Então, eu vou ficar com a outra parte, que é mais fácil, que não é do consenso. Eu falei com o Guilherme Lichand, ele que é este moço inovador e inspirador, que agora está aí nessa corrida mundial. E claro, né, a gente precisa aí apoiar o que é do nosso país, tá, minha gente? Então, você entra lá, mgovbrasil.com.br para você espiar um pouquinho mais quais são os projetos aqui do Guilherme e da MGov. Parabéns, viu, Guilherme? Adorei, gostei muito. Acho que seria uma excelente solução para vários municípios, estados e também governo federal. Já imaginou, gente? Se cada centavo que sai do seu bolso e que enche os cofres do tesouro fosse bem aplicado, seria bom demais, hein? Obrigada, viu, Guilherme? Boa sorte para você. Obrigado. Até a próxima. Aqui em Veja, a TV de Veja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu e a programação não para, então já já a gente se vê. Tchau.